É sábado, meu irmão, minha irmã, 24 de julho, dia em que a devoção popular consagra Nossa Senhora, dia em que nós, como filhos de Deus, buscamos intensificar nossa devoção a Nossa Senhora. Hoje também nós temos as nossas memórias e de já lembramos a você que às 18 horas nós temos a celebração aqui no Salão Social amanhã, domingo, às 7 da manhã, às 9 horas, às 18 horas aqui no Salão Social e às 8h30 nas capelas Santa Rosa de Lima e Santa Luzia. Hoje, na data de hoje, em 1783, foi o nascimento de Simão Bolivar, esta memória que nós fazemos. E o evangelho que nós vamos escutar, partilhar de coração, é o evangelho de São Mateus, capítulo 13, os versículos do 14 ao 30. E eu já peço a você que deixe o seu comentário para gerar esse engajamento. Seja a resposta, glória a vós, Senhor, seja o amém, seja uma frase do evangelho, seja uma partilha, mas coloque algo para que nós saibamos, compreendamos que estamos chegando até você, até o seu coração. Vamos escutar este evangelho de São Mateus, capítulo 13, os versículos do 24 ao 30, que diz: Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão e disse: O reino dos céus é como uma pessoa que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhes perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pois pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desconcertante, meu irmão, minha irmã, a palavra com que Jesus encerra o evangelho de hoje. Deixai crescer um e outro até a colheita. Mas desconcertante ainda se levarmos em conta que o joio, ou o cisânio, é uma erva que se infiltra e avança, sendo difícil controlá-la. No início não se distingue de uma plantinha de trigo. Com o passar do tempo se enraiza tanto e tão bem que arrancando-a se arranca também o trigo. A comparação encontrada por Jesus para desvendar a presença do mal e sua convivência com o bem é de uma sabedoria extraordinária. Só possível graças a uma observação tão fina da vida humana que, em definitivo, só o mistério da encarnação pode proporcionar. A palavra tem sempre que enfrentar obstáculos que põem em risco o seu desenvolvimento. O bem tem que competir com a paralisia ineliminável, que é o mal. Mal que não está só fora de nós e das nossas comunidades. Se fosse assim, seria fácil identificá-lo e pelo menos isolá-lo. O mal está também dentro de nossas comunidades. E gostemos ou não da ideia dentro de nossos corações, provocando eclesiopatia e cardiopatia de maior ou menor grau. A história humana, a vida de nossas comunidades e cada um de nós é um campo de batalha, onde o Senhor, com carinho e cuidado, semeia o bem. No entanto, o inimigo, com astúcia e ardil, infiltra o mal. Sem cair em dualismo, é preciso reconhecer com clareza a dualidade. A dualidade de sementes, a boa e a ruim. De semeadores, o Senhor e o inimigo. E de soluções, deixar crescer ou arrancar as ervas daninhas. Bem que gostaríamos que as comunidades e nós mesmos fôssemos perfeitos, puros e sem defeito. Por isso, fazendo de tudo, ou quase, para arrancar o joio, seja em nós, seja ao redor de nós. Mal nos damos conta de que os maiores desastres não vêm tanto do mal,
mas justamente das tentativas de extirpar o mal, cortando-o pela raiz. Por isso, ainda é triste que em pleno século XXI a gente escute frases diabólicas como esta: bandido bom é bandido morto. Talvez você nunca tenha escutado, mas na história já aconteceram pessoas totalmente desequilibradas, distante do Evangelho, contrários ao Evangelho, que diziam isso. Não conhece esta parte do Evangelho que Jesus fala. Deixa crescer juntos, para que um não sofra por causa do outro. E depois a gente resolve. De todas as violências, a pior é aquelas que são feitas em nome do bem, sagrada, pois visando o bem viola toda a liberdade. Basta olharmos para a história, desde as nossas comunidades a pseudos messias que se apresentam como soluções e causam tanto mal. É a contradição interna a toda guerra santa, islâmica ou cristã, quer dizer satânica, não podemos dizer santa. Exorcizando, todos vão desejo de humano protagonismo. É preciso aprender que o triunfo do bem só se dará no fim e por obra de Deus. Antes, quer dizer, agora é o tempo da paciência, nossa e de Deus. Dele, que vê o nosso mal e o mal dos outros como lugar de misericórdia, recebida e dada, respectivamente. A igreja, Tomás o sabia, Tomás de Aquino, mas nem todos sabem. Não é uma seita de puros, como pensaram quase todos os hereges, mas uma comunidade de santos pecadores. Nela tem lugar para todos, até para aqueles cujas ideias e tendências não compartilhamos, como as daquele Aquino que em solene investiu um dia desses contra Dom Pedro Casadáliga, pecador sem dúvida, mas santo e admirável por tantas e tão grandes razões, que não é o caso de desfiar aqui. O mal, a gente ingênua se esquece disso. Não é para a derrota, mas para a exaltação do bem. Não por mérito nosso, mas por misericórdia, somos tornados filhos do Pai, que faz chover sobre justos e injustos, e faz o sol brilhar sobre bons e maus. O mal nosso é o lugar por excelência da revelação de Deus. É no mal que Deus se revela na sua essência mais íntima e própria, como perdão, amor incondicional e sem limites. Encerrados em nossa miséria, somos libertados por sua misericórdia. O mal, não conseguimos ver isso. Não estraga o bem, mas colabora para o seu triunfo completo. Não é para a perdição, mas para a salvação. Na verdade, essa é a verdade que precisamos ouvir e seguir. Tudo conspira para o bem, como São Paulo vai dizer em Romanos 8, 28. Por último, uma nota metodológica. A parábola não deve ser lida à luz da explicação que segue, mas a explicação é que deve ser lida à luz da parábola, que, por sua vez, deve ser colocada no contexto imediato em que se fala das dificuldades que o bem encontra e da pequenez e contaminação do próprio bem. O corpo, chamado místico em sentido eclesiológico, depois de tantos santos, é, na verdade, um corpo misturado de tantas coisas, santo e sempre necessitado de reforma e de purificação, porque é um corpo de santos e de pecadores, de homens e mulheres que, cheios de Deus, mas também cheios das limitações humanas, não se cansam de amar e recorrer àquele que é todo o amor na nossa vida, Cristo Jesus. Que nós aprendamos dele a ver o bem, mesmo em situações que não são tão agradáveis. Que nós aprendamos dele a exaltar o bem, sem, contudo, condenar a nossa revelia o mal. Que aprendamos a ver no mal, mesmo na situação de maus, oportunidade para testemunharmos o bem que cremos está em cada um de nós, porque temos Deus. Que assim você creia, que assim você viva. Que Deus te abençoe na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo.